Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. O Instituto Butantan começa um estudo para medir a eficácia da Coronavac contra a variante Delta do coronavírus. O estado do Rio confirma 4 mortes pela cepa. Marcelo, a Prefeitura do Rio confirmou mais 3 casos da variante Delta aqui na cidade. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes no Brasil TV. A tradicional Oktoberfest de Blumenau é cancelada pelo 2º ano seguido. E ainda você vai conhecer o Billy, um cachorrinho que foi levado por bandidos durante um assalto e voltou para casa hoje. É agora no Brasil TV. O Brasil TV começa com um estudo do Butantan para medir a eficácia da Coronavac contra a variante Delta. E hoje também o Instituto entregou mais um lote de vacinas Coronavac, como nos conta o Guilherme Bausa. Oi Marcelo, o Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses ao Ministério da Saúde, ao governo federal. Essa foi a 3ª entrega só nessa semana. Na segunda-feira já havia entregue 1 milhão de doses, na quarta 1.500.000 doses e agora mais 1 milhão. Desde o início do ano, o Butantan já entregou 58.600.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Como o contrato prevê 100 milhões de doses, ainda estão faltando pouco mais de 40 milhões. O Butantan disse que vai concluir essas entregas até o final do mês de agosto. O Butantan também iniciou nessa semana testes para medir a eficácia da Coronavac contra a variante Delta do novo coronavírus. Até então, o Butantan só havia feito testes em laboratório e que foram considerados inconclusivos. O Instituto tem feito aí o sequenciamento de amostras do vírus que estão circulando aqui no estado de São Paulo e a conclusão até agora é que a variante Delta é pouco prevalente entre a população paulista. Apenas 0,03% das amostras que foram sequenciadas pelo Instituto Butantan são da variante Delta. Em 90% dos casos, a variante é a Gama. Até agora, o estado de São Paulo já confirmou 12 casos da variante Delta. Na capital paulista, tem mais 2 casos no interior, nas cidades de Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Volto com você, Marcelo. O estado do Rio de Janeiro confirmou 4 mortes pela variante Delta. André Coelho. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. O estado do Rio de Janeiro registrou 4 mortes pela variante Delta da Covid-19. 2 foram na cidade de São João de Meriti e 1 na cidade de Duque de Caxias, 2 municípios da Baixada Fluminense. A Secretaria Estadual de Saúde ainda investiga aonde foi a 4ª morte. Todos ocorreram na primeira quinzena do mês e foram confirmados na 5ª. A Prefeitura do Rio confirmou mais 3 casos da variante Delta aqui na capital, já são 27 ao todo. 15 mulheres e 12 homens, nenhum caso grave. As medidas restritivas da cidade continuam valendo pelo menos até o dia 9 de agosto, por enquanto sem previsão de flexibilizações. Falando sobre a vacinação, essa sexta-feira foi dia de vacinar homens de 35 anos. Amanhã é a repescagem para homens e mulheres com 35 anos de idade. Isso por causa da baixa adesão dessa faixa etária. Mas o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, fez um apelo para que a população pare de contar com a repescagem para se vacinar e respeite o dia no calendário. O mapa de risco da cidade foi atualizado. Nesse momento, são 24 regiões administrativas com risco alto para a Covid-19 e 9 com risco moderado. Volto com você, Marcelo. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 15 pessoas por furar a fila de vacinação. Vladimir Vilaça. Olá, Marcelo. Boa noite para você, boa noite para todos. No total, 40 integrantes da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Minas foram investigados. Esse caso foi revelado em março deste ano e ficou conhecido como o escândalo de Minas denunciou 15 pessoas por furar a fila de vacinação contra a Covid-19. Entre esses denunciados, estão o ex-secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o seu adjunto à época, Marcelo Cabral. Eles vão responder por improbidade administrativa. Os servidores que ainda atuam na secretaria também podem perder os cargos. O governo de Minas afirmou que vem colaborando com as investigações desde o início. Marcelo Cosme. Uma boa notícia, o Mato Grosso do Sul chegou à marca de 30% da população imunizada. Luana Rodrigues. Olá, Cosme. Mato Grosso do Sul atingiu a importante marca de mais de 30% da população imunizada.
mais de 853 mil pessoas já receberam as 2 doses da vacina ou a dose única. Entre as faixas etárias mais velhas, como idosos acima de 80 anos, quase 100% da população já está imunizada. E 88% das pessoas com idades entre 60 e 79 anos estão completamente imunizadas. A Secretaria Estadual de Saúde diz que essa rapidez na vacinação é porque aqui no estado a distribuição das vacinas é muito rápida. Em menos de 12 horas desde a chegada ao aeroporto de Campo Grande, as doses já estão a caminho dos municípios, seja por meio das secretarias de saúde de cada cidade ou distribuídas com o auxílio das forças de segurança para que as vacinas cheguem simultaneamente nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul. Um outro motivo, ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é que a população de 13 cidades da região de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia participou da vacinação em massa no começo deste mês com a vacina da Janssen, que é de dose única. Cosme. O Distrito Federal começou hoje a aplicar a vacina contra a Covid sem agendamento. O Arthur Bernardi mostra que essa procura foi grande. Olá, Marcelo. Foi um dia de muitas filas nesse mutirão de vacinação que começou hoje aqui no Distrito Federal e vai até domingo para pessoas a partir de 37 anos sem agendamento. Ao todo, 96 locais foram disponibilizados. Um deles é esse aqui, que fica no Parque da Cidade, na região central de Brasília. Por aqui, a espera para conseguir uma dose passou de 3 horas. Hoje, os locais de vacinação funcionaram entre 8 da manhã e 5 da tarde, mas no sábado e no domingo vai ser das 9 até as 5. Segundo o governo do DF, 100 mil doses foram separadas para esse mutirão. Vacinas que serão aplicadas como primeiras ou segundas doses. De acordo com a Secretaria de Saúde, 500 profissionais vão trabalhar nas bases de vacinação e outros 50 em 23 carros para dar apoio logístico à distribuição das doses, caso haja necessidade de reposição. A expectativa com esse mutirão é justamente acelerar a campanha. Segundo a Secretaria de Saúde, a meta até o fim deste mês é imunizar 300 mil pessoas aqui no Distrito Federal completamente, ou seja, com a primeira e também com a segunda dose. Marcelo. Depois de 2 dias sem aplicar a primeira dose, a capital do Acre hoje abriu a vacinação para o público abaixo dos 20 anos. Murilo Lima. Olá, Marcelo. Aqui em Rio Branco ficamos 2 dias seguidos sem a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na última quarta-feira, o estado, por fazer parte da região de fronteira, recebeu um lote de reforço, mais de 130 mil vacinas. A partir de hoje, essas vacinas ficaram disponíveis para aplicação. Aqui em Rio Branco, a vacinação começou para as pessoas acima dos 20 anos de idade. E a Biblioteca Pública do Estado, no centro de Rio Branco, é um novo ponto de atendimento ao público e vai funcionar até às 10 horas da noite. Volto com você, Marcelo. Porto Alegre começou a vacinar contra a Covid a população acima de 12 anos com comorbidades. Natália King. Em Porto Alegre, começou hoje a vacinação dos adolescentes com comorbidades a partir dos 12 anos. O movimento foi intenso nos pontos de vacinação. Aqui na capital são 6 unidades de saúde que estão vacinando esse público, apenas com a vacina da Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa para menores de 18 anos. Para receber a dose, o adolescente tem que levar todos os documentos: laudo da doença, identidade e comprovante de residência. O governo do estado ainda não tem um balanço de quantos municípios gaúchos estão vacinando esse público, mas todos os 497 municípios já receberam as doses do imunizante para aplicar nos adolescentes. Em São Luís, a prefeitura retomou a vacinação de adolescentes de 15 anos. Adailto Borba. Oi, Marcelo. A expectativa da Prefeitura de São Luís é que cerca de 14 mil adolescentes com 15 anos de idade sejam imunizados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Esse número tem como base os cadastros feitos na plataforma do município. A Secretaria Municipal de Saúde vai fazer uma recontagem para saber se dar continuidade com a campanha na aplicação de primeiras doses para adolescentes. Lembrando que apenas a Pfizer tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para ser aplicadas na faixa etária de 12 a 17 anos. E aí a continuidade da campanha depende do recebimento de mais doses dessa vacina.
São Luís já fez o primeiro e o segundo chamados para toda a população maior de idade receber a primeira dose do imunizante e segue com a aplicação de segunda doses. Até o momento, mais de 650 mil pessoas já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na capital maranhense. Marcela, é com você. Cerca de 9 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose em João Pessoa. E Delbrando Neto. Marcelo, cerca de 9 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mesmo estando no prazo para completar o esquema vacinal aqui em João Pessoa. De acordo com a prefeitura aqui da capital, aproximadamente 4 mil pessoas estão em atraso com a vacina Coronavac e 5 mil com a vacina da AstraZeneca. E aí, para tentar controlar essa situação, a prefeitura aqui da capital tem realizado um trabalho de busca ativa para encontrar quem está com a segunda dose em atraso. E aí, quem por acaso perdeu o cartão de vacinação e por isso não sabe a data da segunda dose, pode procurar um ponto de vacinação mais perto de casa e regularizar essa situação. Nesta sexta-feira, 23 de julho, a vacinação aqui em João Pessoa se concentra apenas na aplicação da segunda dose. Serão 3 postos de vacinação para quem já tomou, por exemplo, a primeira dose da AstraZeneca e da Coronavac, a vacina do Butantan, há pelo menos 28 dias. Marcelo, é com você. Alagoas avançou para a fase amarela do protocolo de distanciamento social. André Rezende. Oi, Marcelo. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução no número de mortes aqui em Alagoas, o estado avança para a fase amarela e algumas atividades estão sendo flexibilizadas. O novo decreto de distanciamento social controlado começou a vigorar hoje. Com as novas medidas, o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais foi ampliado. Agora, lojas, galerias e shoppings podem abrir como antes da pandemia. Bares e restaurantes estão liberados a funcionar todos os dias da semana e podem receber clientes no salão de 5 da manhã até meia-noite. Após esse horário, somente por delivery ou na modalidade Pague Leve. Além disso, o governo suspendeu o toque de recolher, que proibia a circulação de pessoas para atividades não essenciais entre 11 da noite e 5 da manhã. Alagoas estava na fase laranja desde o início do mês, quando foi permitida a reabertura de cinemas e teatros. Este novo decreto vale até o dia 5 de agosto. Neste período vão ser observados os indicadores da Covid e, em caso de piora nas taxas de novos casos, mortes e ocupação por leitos, pode voltar a impor restrições mais duras. Hoje o estado tem mais de 1.200.000 pessoas vacinadas com a primeira dose e quase 500.000 imunizadas com a segunda dose ou com dose única. Marcelo. O governo de Pernambuco também atualizou o plano de convivência com a Covid. Bruno Grubert. Oi, Marcelo. Até agora, cada área do estado de Pernambuco, região metropolitana, agreste e sertão, tinha uma regra diferente no plano de convivência com a Covid-19, dependendo do número de casos e de pessoas internadas. Mas o governo do estado anunciou que esse plano será unificado e, a partir de segunda-feira, algumas atividades terão os horários ampliados. Bares e restaurantes, por exemplo, vão poder funcionar em todo o estado, das 5 da manhã até as 11 da noite. Isso vale para todos os dias da semana, inclusive sábado, domingos e feriados. Os shoppings vão poder abrir das 9 da manhã até as 10 da noite. E também há novidades da presença de público em competições esportivas, exceto para os jogos do futebol profissional. As outras modalidades vão poder ter um público de até 100 pessoas e as competições podem acontecer até às 11 da noite. O governo do estado justificou que essas mudanças ocorreram porque a situação da pandemia melhorou no estado e a vacinação já vem trazendo resultados. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Pernambuco está em torno de 50%. São mais ou menos 800 pacientes com sintomas de Covid-19 internados agora nos hospitais públicos e particulares. É o menor número desde o mês de janeiro. Marcelo. E Aracaju ficou 24 horas sem registrar nenhuma morte por Covid. Rafael Carvalho. Oi, Marcelo. Depois de 5 meses e meio, a capital sergipana tem um dia sem registro de mortes por Covid-19. Foi nesta quinta-feira. A última vez que isso tinha acontecido foi no dia 7 de fevereiro deste ano. A Secretaria Municipal da Saúde atribui ao avanço da vacinação. Mais de 320 mil pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose, o que representa mais de 48,3% da população de Aracaju.
A taxa de ocupação das UTIs em Sergipe tem caído a cada dia. Na rede pública está em 53,7% e na rede particular 30,7%. Nesse dia sem mortes por Covid-19 em Aracaju, o estado teve 6 registros. Marcelo? A partir de hoje, as praias de Salvador estão liberadas todos os dias. Mauro Anchieta. Olá, Marcelo. Pela primeira vez desde março do ano passado, as praias de Salvador estão liberadas todos os dias da semana, sem restrição de horário. Por causa da pandemia, as praias ficaram um bom tempo completamente fechadas. Depois foram abertas parcialmente e, com a entrada em vigor da fase verde no início do mês, já podiam ser frequentadas de segunda a sábado. Outra mudança que vale a partir de hoje é o horário estendido de bares e restaurantes. Com a fase verde, esses estabelecimentos já estavam funcionando até às 11h30 da noite e agora podem ficar abertos até 00:30. A chamada fase verde já tinha permitido também a retomada do funcionamento sem restrições de equipamentos públicos, como quadras e campos esportivos. Em Salvador, 67% da população maior de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina da Covid e 29% também a segunda dose. A taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI para a Covid na cidade é de 49%. No estado, essa taxa é de 56%. Na próxima segunda-feira, está previsto o retorno parcial das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Inicialmente, as turmas serão divididas para que os alunos frequentem as escolas em dias alternados. Nos outros dias, eles seguem estudando em casa. Marcelo. Pela primeira vez, a Justiça do Piauí concedeu um registro de pessoa não binária. Ravi Marques. Oi, Marcelo. A decisão inédita aqui no Piauí concedeu a uma pessoa de 23 anos o direito de alterar o marcador de gênero em seu registro civil para não binário, termo que caracteriza indivíduos que não se identificam com os gêneros feminino e masculino, ou que se identifica com ambos. De acordo com a sentença, também é permitido o uso da linguagem neutra, para não especificar o gênero dessa pessoa. A Defensoria Pública Regional de Corrente, no sul do Piauí, responsável por requerer a concessão, disse no pedido que essa pessoa percebeu ainda na adolescência que não se identificava com seu sexo biológico. Marcelo. Depois do intervalo, você vai conhecer o Billy, um cachorrinho que foi levado por bandidos durante um assalto e que hoje voltou para casa. Brasil TV está de volta com a prisão de 6 suspeitos que podem estar envolvidos com o caso Lázaro Barbosa. Danilo Moreira. Boa noite, Marcelo, e a todos. A Operação Anhanguera teve início na manhã desta sexta-feira. As forças de segurança de Goiás e do DF colocaram 500 policiais nesta operação. Hoje foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão aqui em Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho e também no Distrito Federal. Os policiais também estiveram no presídio aqui de Águas Lindas porque receberam denúncias de que lá estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas e que membros de uma facção criminosa estavam atuando lá dentro. De acordo com o secretário de Segurança Pública aqui de Goiás, Rodney Miranda, até o momento 6 pessoas foram presas. 3 por tráfico de drogas e 3 pelo crime de homicídio. De acordo com o secretário de Segurança Pública, essas 6 pessoas que foram presas podem ter envolvimentos com os crimes cometidos por Lázaro Barbosa, de forma direta ou indiretamente. Essa operação ela acontece durante todo o final de semana, de acordo com a polícia, para trazer mais segurança para os moradores aqui da região do entorno. Este trabalho é parceria da Secretaria de Segurança Pública de Goiás com o Distrito Federal. Volto com você, Marcelo. 2 pessoas morreram num acidente entre lanchas no Amazonas. Juscelio Paiva. Olá, Marcelo. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira nessa região do rio Tarumanhaçu, na zona oeste de Manaus, e envolveu 2 lanchas de pequeno porte. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no momento em que 4 membros de uma igreja evangélica retornavam de uma comunidade rural aqui de Manaus
quando acabaram colidindo com outra lancha. Durante esse acidente, 2 mulheres saíram feridas e 2 homens desapareceram. Dentre eles, o pastor de uma igreja evangélica de 59 anos. O Corpo de Bombeiros informou também que ontem à noite os mergulhadores realizaram buscas sem sucesso e as buscas foram retomadas nesta sexta-feira. Porém, os homens do Corpo de Bombeiros ainda atuam para tentar localizar as 2 pessoas desaparecidas e também uma das embarcações que acabou afundando. Marcelo. A tradicional Oktoberfest em Blumenau foi cancelada pelo 2º ano seguido. Valesca Lippel. Olá, Marcelo. Muita gente ainda tinha expectativa de que a 37ª Oktoberfest pudesse acontecer esse ano aqui em Blumenau. Mas pelo 2º ano consecutivo ela foi cancelada. A prefeitura alegou que a decisão foi baseada em 3 fatores apontados pela Comissão de Enfrentamento à Covid-19, formada por profissionais de saúde. O aumento de pessoas infectadas com a doença nos últimos meses aqui na cidade, a ocupação hospitalar de leitos de UTI, que está em 80%, e o número de pessoas vacinadas até o momento, que está abaixo do indicado por especialistas sanitários. Vale lembrar que os pavilhões do evento também estão sendo usados para vacinação e para o atendimento de casos suspeitos da doença. Economicamente, o evento injeta cerca de 240 milhões de reais na cidade e gera 6 mil empregos em 60 segmentos. Ainda existe a possibilidade de uma programação alusiva à festa, mas o evento, num formato que é conhecido, este ano não vai acontecer. Marcelo. A Prefeitura de Presidente Prudente, no oeste de São Paulo, fez hoje uma intervenção no transporte. Murilo Zara. Pois é, Marcelo, a Prefeitura de Presidente Prudente, aqui no Oeste Paulista, decidiu intervir na única empresa que presta o serviço de transporte coletivo na cidade. Essa intervenção é mais uma tentativa do município na busca por uma solução para um problema que já se estende há quase 40 dias, que é a greve dos motoristas de ônibus. Nesse período, houve dias em que a frota circulou apenas parcialmente, em outros a paralisação foi total, com muito transtorno para a população. E até vans e outros serviços de transporte alternativo foram liberados. Os motoristas alegam atrasos no pagamento dos salários e de direitos. Já a empresa alega um desequilíbrio financeiro provocado pela pandemia e pela redução na quantidade de passageiros e pede ao município o equilíbrio do contrato, ou seja, subsídios. Com a intervenção, a Prefeitura assume a gestão da empresa de transporte coletivo por 90 dias, para garantir a continuidade do serviço e também para fazer uma auditoria nas contas. E ao fim desse prazo, existe a possibilidade de rompimento do contrato e a busca por uma nova empresa. É com você, Marcelo. Uma mulher de 53 anos morreu depois de ser atacada por 6 cães da raça Pitbull em Birigui, no interior de São Paulo. Thaís Gomes. Oi, Marcelo. Tudo aconteceu na madrugada de quinta-feira. Essas são imagens da chácara onde tudo aconteceu. Primeiramente, a polícia registrou um boletim de ocorrência da morte da vítima, a pespontadeira Marli Donegat, de 53 anos. Na noite da quarta-feira, a Marli e o namorado, que é um dos caseiros dessa chácara, foram até uma pizzaria com um outro caseiro, um amigo. Antes deles saírem, soltaram os cães. O casal voltou primeiro para a chácara e quando o outro caseiro chegou, encontrou a Marli morta e o namorado ferido. E ele disse que a mulher foi atacada pelos cães, que ele tentou defendê-la, mas não conseguiu. Ele e a polícia não sabem o motivo desse ataque, já que o homem é caseiro, conhece os cães, são 6 cães, 3 adultos e 3 filhotes. O corpo da Marli Donegat foi enterrado ontem, o namorado está consciente, estável no hospital e aguarda avaliação médica para saber se vai ser necessário passar por uma cirurgia. A filha da Marli conversou com a nossa equipe e disse que fazia uns 2 meses que a mãe frequentava a chácara, que ela chegou a dizer que por lá tinha cachorros, mas que nunca disse nada sobre serem agressivos ou terem atacado ela antes. O delegado que está com esse caso instaurou um inquérito e já começou a ouvir as testemunhas. Marcelo. Bandidos roubaram ontem o carro de uma família com um cachorro dentro. A Larissa Schmidt nos conta que, neste caso, a história teve um final feliz.
Oi, Marcelo, olha essa história. A família estava indo viajar para Minas Gerais. O pai, a mãe e a filha de 6 anos, ontem de madrugada. Quando na estrada Rio-Magé, eles foram abordados por 4 bandidos armados. Foram deixados no meio da rua e os criminosos levaram o carro e o cachorro da família, um filhote de Shih Tzu de 8 meses, o Billy. Além do trauma do roubo, o desespero de perder o bichinho. A filha, Maria Eduarda, chegou a gravar um vídeo com um apelo para reencontrar o amigo. Eu tô com muita saudade dele. Se vocês puderem ajudar a gente, por favor, entre em contato. A Polícia Militar de Duque de Caxias foi às buscas. Intensificamos ali o patrulhamento, na área de Santa Lúcia e em Barier, que é próximos ao local do crime. E já à noite conseguimos localizar o veículo próximo a Santa Lúcia, o que nos deu a certeza de que o cachorro Billy estaria também naquela localidade. E hoje de manhã, um reencontro com a família. Eu queria muito encontrá-lo, principalmente por causa da minha filha de 6 anos, sabe? Ela passou por uma experiência que eu não gostaria que ela tivesse passado, mas hoje é uma felicidade muito grande que ela vai poder ter o cachorrinho dela de volta, aquela felicidade na minha casa de novo, entendeu? E é isso. E agradecer a todo mundo também, todos. Que esse final feliz ajude a família a girar a chave desse triste episódio. Larissa Schmidt para o Brasil TV. A gente fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa noite e um ótimo fim de semana.